Oi, oi, meus amores! Aqui quem fala é a Kézia, eu estou iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje o Yudi está aqui, gente, meu marido. Oi, gente! E hoje, gente, nós viemos mostrar aqui pra vocês, na verdade, eu tô aqui de coadjuvante, porque basicamente do assunto desse vídeo que a gente vai tratar, eu entendo bem pouco. A gente promete, a gente cumpre. A gente falou já desse vídeo aqui que a gente ia explicar sobre a questão não financeira, mas a questão monetária. Que fala? É a questão de din-din, Dinheiro, gente. Vamos falar de dinheiro, que a gente não tem, mas a gente gosta. E, gente, já peço desculpa de antemão aqui pra vocês. Eu estou extremamente gripada, então a minha voz vai estar um pouco estranha. E de vez em quando vocês vão estar ouvindo eu fazer uma fungadinha aqui no nariz. Mas é da gripe, tá, gente? Aqui no Japão, a gente tá num tempo tão seco. Um seco que tá até na meteorologia aqui do Japão que tome cuidado com a sequidão do Japão. Tá um tempo muito seco. Faz muito tempo que não chove, gente. Acho que faz mais de mês que não chove, né? Eu não sei, eu não lembro. A gente não lembra a última vez que choveu. E se chove é tipo 10 minutos. Não, nem isso. Não? Se chovesse 10 minutos chuva, tava bom, né? Mas chove tipo... uns pingadinhos assim. Não molha nem o asfalto, gente. Mas tá bem seco aqui. E por isso eu estou com gripe. O Yudi estava com gripe semana passada. E aí ele passou pra mim. E agora eu estou com gripe. Mas a gente precisava gravar esse vídeo aqui pra vocês. Então estamos aqui. Vamos falar sobre o dinheiro daqui do Japão. O poder de compra. Como usar o dinheiro daqui. Como funciona. Pra vocês entenderem um pouco melhor. E como a gente conseguiu chegar num acordo e numa solução de como... entender e igualar com o Brasil. Isso, e não é conversão. Quem converte não se diverte, gente. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum dos vídeos aqui do canal. Pra iniciar esse vídeo, eu vou apresentar pra vocês o dinheiro aqui do Japão, pra quem nunca viu, né, como é o dinheiro daqui. Vou começar mostrando pra vocês as moedinhas aqui do Japão. Meu Deus do céu, caiu. Cadê? Nossa, o que mais vale mais, né? As moedinhas aqui do Japão, que vamos começar com a moeda, eu não sei o nome de todas, eu posso estar me confundindo, mas eu já me corrigi aqui na hora. Vamos começar com a moeda de Ichien, que é a moeda mais pequenininha. Ela é assim, ó, é escrito o número 1, que embaixo é o ano que ela foi criada. É a mesma coisa do Brasil. É? Essa daqui é a menor moeda daqui do Japão, é como se fosse o nosso 1 centavo. Que no Brasil nem tem mais. Aí depois tem a moeda de Yuan, que é a de 10 centavos. Basicamente, se fosse comparar, né? Seria de 10 centavos, mas é a de 10 ienes. A gente tem uma moeda assim no Brasil, né? Parecida com essa corzinha e tal, que é a de 5 centavos, né? De bronze, né? Marronzinha assim. É fácil identificar porque ela tem já o número, né? Tem o 10 e tal. Atrás tem um templo. Também todas estão escritos Nihon Koku, que é Japão. Agora... Aí você pulou a ordem. Ixi, essa daqui do quê? Esse é o 5. Ah, esse é o 5. Gente, essa eu acho que é a mais difícil, porque essa não tem número. Essa não tem número. Essa daqui é de 5, gente. Essa não tem número e ela tem... Eu faço aqui. Tá. Não dá pra coisa mais. Essa aqui é de 5, gente. Ela não tem número e ela tem um furinho no meio. Escrito em japonês Goen, e representa uma plantação, né? De arroz. Plantação de arroz, tem um arrozinho em cima e ela é furadinha. Aqui no Japão, pela superstição japonesa, essa moeda Goen é uma moeda muito boa. Assim, por causa que Goen também significa bons laços, sabe? Laços novos, bons laços, uma coisa boa que acontece. Então é uma moeda assim que é utilizada também para dar sorte, vamos por assim. Por exemplo, em vestibular também, muitos estudantes carregam o Goen junto na carteira, junto na bolsa, para dar sorte, para conseguir passar no vestibular. Uma moeda da sorte. Uma moeda da sorte, né? Aí depois tem a de 50 ienes, que eu esqueci como é que fala. Goju-en. Goju-en. Para começar, aqui
o nome do dinheiro do Japão é ien. É verdade, A esqueci de gente não falar. vai. É ien. E aqui está a moedinha de Gojueen, que é a de 50. Ela também... Pega lá, meu amor. Ela também tem um furinho no meio, só que ela é pratinha. E aí, uma das minhas moedas favoritas, que foi a primeira moeda que eu aprendi aqui no Japão, é o Hyakuen, que é a nota de 100 ienes. A nota não, a moeda, de 100 ienes. É a moeda que a gente leva pra comprar coisa na Daiso. É. Que ela se fala Hyakuen. Hyaku significa 100. Essa daqui é minha moeda favorita, porque é a que vale mais, né? É a mais poderosa de todas as moedas. E ela é maiorzona também, ela é grandinha. Que eu acabei de esquecer o nome dela de novo. É Gohyakuen. Gohyakuen. Que é a de 500 ienes, gente. É a de 500 ienes. Ela tem essa cor atrás também. Ela não é prata, né? Ela tem uma cor. Mudou a moeda agora, mas... A gente não tem nenhuma nova aqui. A gente não tem nenhuma nova aqui. Daí mudou aqui, que ficou, acho que se não me engano, no meio ficou de outra cor, ou em volta ficou de outra cor. Olha a nossa moeda de R$1 lá no Brasil. Tipo isso. Aí, olha a diferença das duas, gente. Da moeda com valor mais baixo, que é do Ichen, e do Gohyakuen. Tamanho é bem diferente. Bem diferentinho. E agora pras notas, gente. É diferente do Brasil, aqui no Japão a gente tem poucas notas, a gente só tem 3 notas em papel, né? Tem as moedas e 3 notas. Não tem, que nem no Brasil a gente tem 2, 5, 10, 20, 50, 100 e 200. 15. Nossa, a gente tem 7. Nota de 15 também, louco? Não! Nossa, isso que faz só um ano que eu voltei, né? No Brasil tem 7 notas, né? Se eu não tiver esquecido de nenhuma. Mas com certeza não é 15. E aqui no Japão a gente só tem 3 notas. É a menor delas. É a menor. Gente, eu esqueci todo o nome das notas, gente. Como que fala? 100. 1000 ienes. 1000 ienes. 1000 ienes. 1000 ienes é 100. Aqui, gente, quem acaba de chegar aqui no Japão do Brasil, confunde muito a nota com a moeda. Por quê? O português, se fala 100... se fala o 100. É a nota de 100. 100. Só que o 100 aqui em japonês significa 1000. Então, pra gente 100 é 100. Em português. Em japonês, 100 é 1000. 3 zeros, né? É 1000. Isso aqui, 1000. Uhum. Então, isso confundiu muito no começo, pra você calcular, tipo assim, 100 mil, 100 ienes, e, ixi, vira uma bagunça. Mas essa aqui é a de 1000 ienes, né? Sempre tem o rosto de uma pessoa... Um imperador. Um imperador, uma pessoa princesa, importante. sei lá. Uma pessoa importante que foi no Japão. Eles têm sempre um detalhe, não sei se vai dar pra ver, que aqui tem o rosto da pessoa, que no meio. Acho que não vai dar pra ver no vídeo, mas tem a marca d'água no rosto, nessa partezinha que fica aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês, que eu quero mostrar pra vocês. Ó. Deu pra ver? Dá pra ver assim? Acho que deu pra ver. Dá pra ver um pouquinho. Né? A marca d'água do rosto desse carinha aqui tá aqui dentro. Né? E é tudo detalhado. Eu não vou conseguir mostrar todos os detalhes, tá? Quem quiser procurar na internet que ela tem várias partes brilhantes, é bem bonitinho. Pra poder mesmo não falsificar, certo? E uma curiosidade, gente, que eu já vou falar aqui, a curiosidade de cédulas assim no Japão, é que não importa qual impressora for. Pode ser uma comprada nas lojas, pode ser do Combini, do Seven, Lawson. Se você tentar tirar uma cópia da impressora, ela não tira. Ela não tira, ela identifica que é uma nota e ela não tira. Tem umas que saem toda preta, tem umas que não saem nada e tem umas que dá erro. Mas ela não tira a cópia de nota. E atrás dela tem o desenho do Monte Fuji, né, Fuji-san. E aqui em cima é escrito Nippon Ginko, que é o Banco do Japão. Aqui também está escrito, só que em japonês. Entendi. E essa verdinha aqui é de 1000 ienes. É o valor mais baixo entre as 3 notas. Isso daqui é a média salarial por hora que a gente ganha aqui no Japão. Uma nota dessa. Mais ou menos. Aqui, mais ou menos. A média salarial. Já a gente entra nos detalhes aí, explica melhor sobre isso. A segunda nota é uma das notas mais difíceis de se achar aqui, né? A gente não pega muita nota de 5 mil. Não pega muito, né? Não usa muito, sim. É essa nota aqui, que é a nota de 5.000 ienes. Fala em japonês aí.
É Gosen Yen. Gosen Yen. Gente, o nome das notas eu não sei não, sei mais das moedas. 5.000 ienes. Tem essa senhorinha aí. Essa mulher aqui também foi importante pro Japão. Né? Aqui daí é a mesma coisa, né? Ela é meio roxa, né? A nota. Atrás tem esse desenho aqui dessas flores, eu não sei identificar qual flor que é. Né? Tem daí o valor aqui, né? Em número. E a nota que a gente fica mais feliz de pegar, né? Que é a nota de 10.000 ienes. Como que é o nome? É Ichiman-en. Ichiman-en. Tá? Ichiman é 10.000. Daí aqui é escrito 10.000. Esse senhor aqui também foi uma pessoa importante. E atrás tem um galo. Acho que é um galo. Um ave. É uma ave, gente. Eu não sei qual que é a ave que é. Também é a mesma coisa. Tem o marcado da água do rosto dele. E escrito Banco do Japão. As notas em si são bem parecidas, o padrão das notas, né? Sim. Muda pouca coisa, muda tipo as informações, mas é tudo mais ou menos no mesmo lugarzinho. Assim como no Brasil, agora, né? Antigamente não era, antes de mudar o nosso dinheiro, o design do nosso dinheiro, nossas notas eram todas do mesmo tamanho. Mas aqui no Japão também elas têm tamanhos diferentes. A gente colocou uma embaixo da outra, a gente colocou rente aqui, né? Ó, a 1.000 é menorzinha, de 5.000 passa um pouquinho da 1.000, e a de 10.000 ela é bem maior do que a de 1.000. Ele só muda o tamanho no comprimento, assim. Isso. Assim, aqui não muda, no do Brasil muda até aqui, mas por aqui exemplo, não muda. Se comparar a 1.000 com a de 10.000, uma diferença de quase um dedo. E é isso, gente. Conheceram o dinheiro do Japão. Agora vocês vão aprender com um especialista aqui a como usar esse dinheiro aqui no Japão, como fazer conversão da forma correta. Não é converter direto no Google, tá, gente? Porque se você vem aqui pro Japão, você ganha iene, você gasta em iene, você tem que se acostumar ao valor do dinheiro aqui, ao poder de compra daqui, ao consumo daqui, ao... como que chama? Custo de vida. Ao custo de vida daqui, então você tem que se adaptar tudo a isso. Se você quiser converter do real para o iene, também funciona, é claro, que é conversão, mas é só para você saber a diferença do valor, né? Só para ter um conhecimento. Ou para você, sei lá, junta um dinheiro aqui no Japão e quer mandar pro Brasil. Para você saber quanto que vai chegar lá. Agora, para você gastar aqui, não faz sentido fazer isso. Né? Por exemplo, eu recebo muito, a minha vida inteira, né? Morando aqui, recebi muitas perguntas. Yudi, o celular aí é mais barato? Né? Me manda um tênis aí, é mais barato? Gente, se for converter, sai a mesma coisa. Vamos supor que um celular aí no Brasil tá custando 5.000 reais, né? Se eu converter esses 5.000 reais para o ien, que inclusive eu vou converter aqui agora, tá? Na cotação de hoje, 5 de fevereiro de 2023, que deu 127.297 ienes. Que isso, você vai numa loja aqui de celular, você vai comprar o mesmo celular, ele vai estar isso. Exatamente. Ele vai estar isso. Basicamente, pouca diferença. Algumas diferenças por causa de cotação, outras coisas, mas ele vai estar isso. Então, por exemplo, se falar assim, Yudi, me manda o celular que eu pago aqui. Eu falo, quanto que tá o celular aí? Tá 5.000? Tá 5.000. Então me manda 5.000. Que eu compro pra você aqui, mas manda também daí a taxa para envio, porque né, daí eu vou ter que enviar. Né? Então, gente, é a mesma coisa. O que muda é o poder de compra aqui, que é assim. Aqui realmente é mais fácil você conseguir ter essas coisas, né? Bens materiais aqui. Por quê? A gente entrou numa conclusão, a gente nunca conseguia entender essa questão de conversão, né? Como explicar para vocês a diferença. Na verdade, você sempre entendeu. Eu não entendia e o Yudi estava procurando uma forma de me explicar para eu entender como que funcionava. Aí a gente achou uma maneira muito eficaz de converter esses dois, que é usando o dia de trabalho. Isso. Eu vou explicar direito. Aqui no Japão é mais fácil, que a gente ganha por hora, certo? Que nem a Kézia falou, a média aqui é 1.000 ienes por hora.
É claro, tem muita gente que ganha, Mas... tem gente que ganha mais, tem gente que ganha menos, né? Só que vamos pegar uma média aqui. 1.000 por horas. Trabalhando o TID, que seria 8 horas por dia. Trabalhando TID, ganha 8.000 por dia. Que daí das 8 da manhã às 5, uma jornada de trabalho normal. O que quase nunca acontece, tá, gente? Porque quase sempre tem hora extra. Mas das 8 às 5 dá 8 horas, dá 9 horas, mas aí tem uma hora de almoço. Daí 8 horas de trabalho, 8.000. Nesse caso, a nossa diária aqui é 8.000, certo? No Brasil, como é que a gente faz isso? No momento, 5 de fevereiro de 2023, o salário mínimo ele tá R$ 1.302, certo? R$ 1.302, aí você divide, vou fazer até com você aqui, ó. R$ 1.302, você divide por dias trabalhados. Vamos colocar 20 dias. Dá R$ 65 por dia. E 10 centavos por dia. 10 centavos, mas eu vou tirar esses 10 centavos, deixar só R$ 65 por dia, tá? Que daí isso aqui vira a média do salário mínimo, tá? A média diária de um trabalhador no Brasil. Com base nisso, a gente faz a conta como? No Brasil é R$ 65 por dia, no Japão é 8.000 ienes por dia. Aí a gente parte daqui. Entendendo aqui, a gente parte daí. Com 8.000 ienes, dá pra comprar o que no Japão? Com 65 reais, dá pra comprar o que no Brasil? Assim que a gente consegue entender o poder de compra do dinheiro. Exatamente. E o poder de compra do real é baixíssimo. Sim. Infelizmente, né? Não vamos entrar nesse assunto, tá? Porque não cabe a nós falar sobre isso. Porque a gente não tá mais ganhando em real, a gente tá ganhando em ienes, mas a realidade é o poder de compra em real é baixíssimo. Sim. Aí por isso que muitas das vezes nós confundimos essa questão o Japão ganha mais, o Japão é mais barato as coisas. Não é que é mais barato, né? A gente consegue comprar mais aqui. É sutil essa diferença, gente, mas é diferente, certo? Que nem eu expliquei, né? Daquela hora. Mas vamos dar um exemplo para assim simplificar mais. Então, com 65 reais você compra o quê? No Brasil, uma pizza bem recheada, você consegue ir num rodízio bem top. Para uma pessoa, tá? Para uma pessoa, né? Você consegue comprar um combo no McDonald's, talvez, né? Você consegue 65 reais, é que a gente tá meio por fora de comprar as coisas no Brasil agora, tá? Talvez você consiga comprar, vamos falar da gente, quem acompanha o canal sabe, um livro dessa grossura, né, dessa espessura, você consegue comprar um livro bacana, ou até 2 livros que você goste. Mas a questão para a maioria dos brasileiros, dá pra pagar uma conta de água com 65 reais? Não dá. Não dá. Dá pra pagar alguma conta, acho que tirando de celular, que eu acho que esse vai ser o valor mínimo pra pagar em conta de celular agora no Brasil, não dá pra pagar conta com 65 reais, contas básicas, água, luz, comprar um bujinho de gás, talvez pague o celular, né? O plano de celular. O plano de celular, né? Agora, no Japão, 8.000 ienes, você consegue comprar talvez 3 pizzas, 3, 4 pizzas. Você consegue ir no Yakiniku, sobre dinheiro. Inclusive tem vídeo aqui, nosso do Yakiniku. Que é a churrascaria japonesa, que é considerado um lugar mais caro aqui pra se comer. Você consegue ir 4 vezes no Mac. Tipo isso. Você consegue ir 4 vezes no Mac. Apesar que o Mac subiu o valor aqui também no Japão. No caso, 4 vezes no Mac pra 2. Pra 2 pessoas. No Japão pra 2 pessoas. Você consegue comprar um tênis. Isso. Um tênis de marca. Um tênis de marca com 8.000 ienes. Você consegue encher o tanque do carro. Você consegue pagar uma conta de água, né? Que no nosso caso. De luz também. De luz também, só não de gás. A de gás é um pouco mais cara. Que aqui não é botijão de gás, tá, gente? É a conta de gás, né? Conta de gás, é gás encanado. É que nem de apartamento, né? Do Brasil. Só que também aqui o chuveiro funciona a gás, então por isso que a conta é um pouco mais cara. Isso. A gente tá falando a questão de contas
de luz, água e gás é da nossa casa, tá? Da nossa realidade, tá, gente? Das outras casas das outras eu não sei, não. Tem gente que paga muito mais também. Tem que pagar muito mais sente caro. também. Dá pra comprar. Aqui no Japão também tem uma diferença bem grande de valor das contas quando você mora em apartamento e em casa. Isso. Conta em casa mesmo, casa de terreno, casa sozinha, é bem mais caro as contas. Em apartamento é mais barato, e a gente mora em apartamento. Consegue fazer uma boa compra no mercado com 8 mil. Consegue. Dependendo dos produtos, né? Consegue sair com uma boa. Apesar que os produtos de mercado aqui no Japão também tiveram uma alta muito grande nos últimos tempos. Que a gente também tá passando por crise, tá, gente? A crise mundial tá afetando o Japão também na questão de valor dos produtos. Estão subindo o valor dos produtos básicos de mercado, tá subindo gasolina, tá subindo conta de água, conta de luz, tudo tá subindo, tá, gente? Então estejam cientes, vocês que estão vindo pra cá, tá subindo as contas. Quem é carnívoro, gente, aqui no Japão é muito difícil encontrar algum tipo de carne, proteína, né? Mais acessível. Aqui não proteína, mas carne. Carne mesmo. Aqui é muito caro as carnes. Carne é caro aqui. Carne bovina, né? Se for de porco é mais acessível, de frango é mais ainda. Antigamente, aqui, há um tempo atrás, dava pra você passar a compra da semana do mercado com 10 mil ienes, às vezes até menos. Dava pra passar. Agora tá um pouquinho mais difícil, né? Porque subiu um pouquinho as coisas, então, tipo, às vezes a gente vai fazer uma compra e dá, tipo, 13, 14, 15 mil ienes, mas mesmo assim é mais em conta do que se a gente fosse comprar, se a gente for comparar com o quanto de produto que sai do mercado com 8 mil ienes, que seria a nossa diária aqui, né? E R$65, tem uma discrepância bem grande. Acredito que hoje em dia no mercado do Brasil, se você for comprar umas coisas básicas com R$65, você consegue sair do mercado com 1 ou 2 sacolas estourando. Se você não comprar só miojo, tá, gente? Agora, aqui no Japão, a gente sai com bastante coisa do mercado. Dá pra comprar com 8 mil ienes, a gente consegue sair com 30, 40 itens do mercado, tá? E isso da gente comparar com o dia de trabalho, a gente faz muito isso. Hoje em dia, quando a gente quer saber essa diferença, né, do Brasil com o Japão, a gente usa muito isso. Por exemplo, eu que gosto muito de tocar violão, eu vou dar um exemplo de violão. No Brasil, você consegue encontrar um violão baratinho, tá? Eu tô falando do que eu vi lá no Brasil. Eu conseguia encontrar um violão baratinho, bom, assim, talvez até usado por uns R$240, né? R$240, daí a gente faz as contas. Quanto que dá R$240? Nossa, mais ou menos 4 dias de trabalho. Isso. 4 dias de trabalho. Nossa, você tem que trabalhar 4 dias para conseguir um violão. Aqui, com 1 dia de trabalho, você consegue comprar um violão também, mais ou menos, só que novo, certo? Com violão, capa, um kit de corda, talvez um pedestal e por esse valor, 7 e pouquinho, 8 mil, 8 e pouquinho. Ou seja, um violão ok, tá, gente? Não vamos colocar a marca muito renomada e não, que aí já tá pedindo demais, né? Mesmo assim, vamos supor, eu também tô dando exemplo, eu não sei o quanto que tá agora um celular novo, mas vamos supor que aqui um celular novo tá saindo por 230 mil ienes. 230 mil ienes, a gente trabalha talvez um mês, quem ganha bem, e um mês e meio, 2 meses, para você comprar um celular novo. Então você consegue comprar um celular com um salário e meio. E a gente tá falando de salário bruto, tá, gente? Não é tipo pagando as contas e o que sobrou. Não, é o salário inteiro, tá, gente? Esquece que tem conta aí, né? Deixa pra cair na realidade depois desse vídeo. Mas vamos falar do salário bruto. E essa regrinha, gente, dá pra você usar do produto mais barato ao mais caro também, se você quiser. Dá pra você imaginar e ir fazendo conta, quem é curioso, que nem eu, gosta de fazer conta, pra saber dessas coisas fúteis. Mas, por exemplo, quanto que é a diferença de comprar uma casa? Né? Daí você vai fazendo, no Brasil, quanto que tá uma casa agora? Uma casa ok, tá tanto. O Yudi tava falando lá que era 65
a diária, mas daí vamos supor 1.300 o mensal. Aí você coloca o valor da casa dividido por 1.300. Quantos meses que precisa para... Quantos anos? Quantos meses que você precisa para conseguir aquela casa? Quantos mil meses? Aqui no Japão a mesma coisa. Quantos mil meses? Porque casa aqui também é caro. Então vai fazendo isso, gente. Até a aula de matemática o Yudi tá dando, gente. Misericórdia. Isso que eu sou péssimo em matemática. Mas esses cálculos estão certos, gente, tá? Sim, estão certos. A melhor conversão a se fazer é converter poder de compra. Você descobre quanto você ganha diariamente no país que você está morando, quanto você ganhava diariamente no seu país natal, né? Baseado no... Tipo, se no país que você está morando você ganhava um salário mínimo, você baseia também no salário mínimo do seu país, mesmo que lá você não recebia um salário mínimo, você recebia mais. Mas agora recebe um salário mínimo. Isso funciona também, gente, que a gente está falando sobre salário mínimo, certo? Isso funciona para quem também morava no Japão e foi pro Brasil e tá pensando, será que foi a escolha certa? Falei com sotaquezão agora. Mas é só converter. Quanto que você ganhava aqui no Japão, converte, daí coloca diária. Quanto que você ganha atualmente no Brasil, converte e coloca diária. Aí você pega um produto X e fala, no Japão eu conseguia comprar com tantos dias e no Brasil agora eu tô conseguindo comprar com tantos dias. Tá igual? Então a mesma coisa do Japão. Ou agora eu tô conseguindo comprar com menos dias, nossa, eu tô vivendo melhor do que quando eu tava no Japão. Ou vice-versa, né? E é assim que a gente calcula a diferença do ien com o real. Então é isso, gente. Eu não sei se deu para entender muito, se ficou meio confuso. Se qualquer coisa pode comentar, que eu vou tentar explicar melhor. Coloque a sua dúvida, né, relacionado ao dinheiro. A gente não é especialista em finanças. Não, nem de longe. Então, vai ter perguntas que a gente também não vai conseguir responder, por questão disso, mas a gente vai fazer o possível para responder todo mundo que comentar, certo? Pode comentar aqui no Instagram da Kézia, tá? Que tá o @ aqui. E comente também aqui, gente, sobre o que você consegue comprar com R$65, ou para quem mora no Japão, com 8.000 ienes, o que você consegue comprar? Porque eu também sou, não sei vocês, eu também sou louco. A Kézia também nem se fala, eu sou a louca dos comentários. Eu acho muito legal essa interação entre vocês e com a gente. E comenta aí quanto que é. Aqui no Brasil, R$65 dá pra comprar isso, dá pra comprar aquilo. 8.000 dá pra comprar, nossa, isso, aquilo. E também a gente vai respondendo o máximo que der. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa as dúvidas aqui nos comentários. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum dos vídeos aqui do canal. E compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, gente, para também entender um pouquinho mais sobre a conversão, como que a gente faz, como que... isso não é o jeito certo de fazer, tá? Esse é o jeito que funciona pra gente. É o jeito certo. Esse é o jeito que funcionou pra gente e talvez possa funcionar pra vocês, tá? Mas compartilhe que vai ser bom pra todo mundo. É um vídeo de utilidade pública que você pode compartilhar com qualquer pessoa que tá interessado em vir pro Japão ou tem curiosidade do Japão. Isso é tudo, pessoal. Até a próxima!